28 de junho, Café com Deus Pai. Priorize o mais importante. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Persistir na busca pelas promessas de Deus diferencia quem alcança o pódio das conquistas eternas, como destaca Paulo. Assim como um atleta treina arduamente para alcançar um prêmio, nós devemos constantemente buscar a vontade de Deus. Paulo, um apóstolo que confrontou a religiosidade e os apegos terrenos, enfatiza que a salvação decorre de uma decisão em Cristo, não de esforços humanos ou boas obras. Muitos alcançam determinados objetivos e estacionam ali, na zona de conforto, deixando de lado os propósitos que Deus deseja cumprir por meio de sua vida. Não há pecado em estabelecer e cumprir metas terrenas, mas o fato é que a vida não pode se resumir a isso. E a vontade de Deus deve sempre estar em primeiro lugar. Muitos se preocupam tanto com conquistas na terra que negligenciam a vida eterna. Por isso se deparam com um vazio no coração, uma falta de perspectiva e direção. Saiba que você foi criado por Deus e para Ele. Podemos ter grandes conquistas aqui na terra, porém, elas são passageiras. Sábio é aquele que conquista as coisas eternas. Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Deus provê condições para vivermos seus propósitos aqui, mas Ele não fará aquilo que cabe a nós fazer. No que cabe a você, se esforce, entregue-se completamente a Jesus e viva uma vida intensa de oração e pautada na palavra, pois assim, diariamente, Ele suprirá suas necessidades, apontará o caminho certo e preencherá completamente o seu coração. Assim você estará exatamente onde nasceu para estar, no centro da vontade de Deus. A palavra de hoje, a frase de hoje é: quando há fé e determinação, coisas grandes acontecem. Hoje é o dia 179 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 71. E a palavra-chave é prioridades. Quais são as prioridades na sua vida? As prioridades na sua vida têm sido riquezas aqui nessa terra ou têm sido persistir em conhecer a vontade de Deus? O convite de hoje é: priorize o mais importante. Esse texto que o pastor Júnior Rostirola colocou aqui na capa de hoje, que é esse texto quando Paulo fala assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso.
Quando Paulo escreveu isso aqui, ele escreveu isso aqui para a igreja de Corinto. 1 Coríntios, ele escreveu. Os estudiosos dizem que Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. Na Bíblia estão 2, mas os estudiosos dizem que ele escreveu 4, que 2 estão ali e dizem que, que 2 Coríntios, na verdade, tem 2 cartas dentro dela. Mas fugindo dessa questão teológica e entrando na questão que importa para a mensagem de hoje, Corinto era uma cidade da Grécia e a Grécia foi o berço das Olimpíadas. Então, já naquele tempo, os gregos faziam competições e as pessoas iam nos estádios para assistir às competições. E Paulo toma uma situação cotidiana da vida deles, do povo de Corinto, que eram os gregos, que para eles era comum as pessoas irem lá, assistirem espetáculos para verem os atletas disputarem as várias modalidades e alguns ganharem os prêmios. E Paulo vem e fala: todos os que estão lá nos jogos, que competem ali, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. A pessoa vai receber uma coroa, uma medalha, que vai durar aqui enquanto ela estiver na terra, mas ela vai partir e virão outros atletas, outros nomes, outras pessoas. Mas nós o fazemos, ou seja, nós estamos num treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que dura para sempre. O treinamento aqui na terra com Deus é um treinamento rigoroso. Leitura bíblica, oração, jejum, muitas vezes deixar de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes deixar aquilo que eu acho que é importante. E quando eu estou orando, Deus fala: é mais importante você fazer aquilo, meu filho. É mais importante você fazer aquilo, minha filha. E deixar muitas vezes a nossa visão de mundo, que é em ganhar o mundo, ganhar as coisas dessa vida, ganhar as coisas dessa terra, e ouvir o que Jesus disse aqui nesse parágrafo: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 a 21, que nós lemos nessa mensagem de hoje. Quais têm sido as suas prioridades? Você que ainda não aceitou a Jesus, sabe que existe uma vida eterna? Que existe uma vida além dessa vida e que lá na outra vida você decide para onde vai de acordo com o que você faz agora? Você já recebeu a Jesus? Nós somos pecadores. Pecadores significa que fazemos coisas erradas. Temos vários desejos, pensamentos que não são corretos. Temos dificuldades em perdoar. Temos dificuldade em aceitar, muitas vezes, o sucesso e a prosperidade do próximo. Às vezes, surge em nosso coração cobiça, inveja, às vezes o ressentimento, às vezes caímos em lascívia, malícia. Algumas pessoas caem porque olham o marido da vizinha, a esposa do vizinho, a casa, o carro do próximo, e muitas vezes estamos com os nossos pensamentos mergulhados com o sucesso terreno, aquilo que na verdade o mundo vende para nós como sucesso. Porque o que é sucesso? A palavra sucesso pode ter muitos significados, pode ter muitos sentidos. Pode significar para o mundo aquilo que eles falam, que eles vendem nas propagandas, mas o sucesso, na verdade, é você, para quem segue a Deus, é estar vencendo as batalhas
que ele nos propõe cumprir o propósito dele. Como nós lemos aqui na última frase aqui, antes da frase de destaque, colocar aqui no topo da tela. Assim você estará exatamente onde nasceu para estar, no centro da vontade de Deus. O Deus, ele quer que você esteja no centro da vontade dele. Se você quer hoje aceitar a Jesus, começar a ouvi-lo, conhecê-lo, você pode fazer isso fazendo uma breve oração. Faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir aqui até a eternidade. Amém. Fazendo essa oração, na primeira frase você disse: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Então ele agora é o Senhor da sua vida. Siga o caminho dele. Como que você segue o caminho dele? Entre em uma comunidade de fé próxima da sua casa, participe de uma igreja, entre no discipulado, que é um treinamento bíblico, onde você vai conhecer as verdades a respeito de Jesus e vai poder segui-lo melhor. E batize-se nas águas. Batizar-se nas águas não é apenas um banho. Simboliza que você morreu para o velho eu e que você está, quando você sai das águas, nascendo para ser alguém de Cristo, uma nova criatura. E participe da ceia. Depois que você se batiza, você entra no corpo da igreja e quando você participa da ceia, quando você come o pedaço de pão que é partido, simboliza o corpo que Cristo entregou por nós. E quando você bebe o suco de uva no cálice, você lembra que o sangue dele purifica você do pecado. Por isso que na primeira frase você disse: eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, porque ele salvou a nossa vida dos nossos pecados, derramando o sangue dele e entregando o corpo dele que foi partido por mim e por você. Na segunda frase, você pediu para ele escrever o seu nome no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que lá no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, fala que lá no céu existe esse livro, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E você pediu para anotar o seu nome nesse livro, o livro da vida. E por último, você pediu para receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que agora está em você, porque você pediu para estar em você, e é ele que vai ensinar você a andar no caminho certo. Ele vai dar um toque no teu coração e vai te inquietar quando você estiver fazendo algo errado, para livrá-lo do mal. E quando você estiver fazendo a coisa correta, ele vai colocar paz no seu coração e você vai saber o que fazer. E quem já está na fé e está sofrendo alguma tentação, eu não sei qual a tentação que você pode estar passando, fique feliz por estar passando pela tentação, porque olha o que Tiago escreveu para nós. Tiago aqui escreveu uma carta para a igreja e olha o que ele escreveu aqui. Versículo 1: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Essa palavra é para todas as pessoas do mundo inteiro. Versículo 2: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Em uma outra versão, o texto aqui significa passarem por todo tipo de aflições, significa passarem por todo tipo de tentações. Versículo 3: Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Versículo 4: Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então Tiago fala assim: fiquem felizes quando vocês passarem por muitas aflições, por muitas tentações, por muitos desafios, por muitas dificuldades, por muitas situações em que vocês são desafiados com pessoas que incomodam vocês e provocam a paciência de vocês, que pessoas que colocam vocês à provação, em teste, pois vocês sabem que quando a fé de vocês vence
essas provações, quando você vence a prostituição, o adultério, a mentira, a pornografia, a corrupção, a fofoca, a calúnia, a falta de cuidado com relação aos seus pensamentos, a falta de cuidado com relação ao seu corpo, à sua saúde, você aprende a ser perseverante. E que essa perseverança, ou seja, essa continuação de todos os dias lutar e fazer a coisa correta, que isso, essa perseverança de fazer sempre o certo, seja perfeita. Que vocês sempre façam o que é correto, a fim de que vocês sejam maduros e corretos. Ou seja, quem tem maturidade vai sempre estar buscando ter maturidade, está sempre guerreando e lutando, pelejando para fazer a coisa certa, sendo como Paulo escreveu ali naquela mensagem, um atleta que corre a carreira do reino de Deus, não falhando em nada. Ao invés de você se sentir triste porque está sendo tentado por alguma situação, sinta-se feliz porque a tentação é justamente o teste, a ocasião, a chance, a oportunidade para que você se fortaleça. Os atletas certamente passam por desafios. Um dia está mais frio, outro dia existe um desânimo, outro dia a pessoa pensa, acho que hoje eu não vou treinar. Mas ela vence o desafio e ela prossegue, sempre treinando. Um detalhe, aproveitando que a mensagem de hoje fala a respeito de atletas, perceba que os atletas sempre têm um treinador físico. Os atletas sempre têm, naqueles jogos que envolvem equipes, colegas que treinam junto com eles. Então, uma orientação que podemos tomar para a nossa meditação hoje é: procure ter amigos em Cristo com quem você possa orar junto. Reúna-se formando grupos de oração. Faça reuniões para meditar na palavra, para que vocês compartilhem o reino de Deus, porque isso permite que vocês tenham crescimento. E muitas pessoas nos dias atuais dizem assim: eu não vou a nenhuma igreja, eu não preciso de igreja. Mas os atletas, eles têm mentores. Então, procure pessoas que tenham comprometimento com Deus, para que tenham mais amadurecimento espiritual, para que possam ser líderes, mentores, que tragam a palavra para que vocês enriqueçam no conhecimento de Deus e possam sempre prosseguir. Se você faz isso sozinho, se você faz isso sozinha, fica muitas vezes difícil. Você que é casado, você que é casada, incentive a sua esposa, o seu marido, a ler a palavra junto com você. Isso vai trazer força espiritual. Vocês que têm filhos, leiam a palavra em família. Dediquem tempo para vamos meditar na palavra. Você que é o pai da casa, você tem uma missão como sacerdote: educar os filhos e as filhas no reino de Deus. Tenham tempo para cada um dos filhos, para que cada um deles possa experimentar o amor seu de pai e de mãe, para que cresçam fortes e possam também ser pessoas comprometidas com Deus. Vamos agradecer por essa palavra. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que lemos nesse dia. Pedimos que o Senhor nos dê força para que possamos prosseguir na tua direção e na tua vontade, hoje e sempre lutando para estar no centro da sua vontade. E quem está passando por tentações, como nós lemos aqui em Tiago, no capítulo 1, que consigam vencê-las, que tenham força, que tenham ajuda de irmãos e irmãs para que possam ajudá-los naquilo que precisam para seguir no teu reino eternamente e sempre, sempre. Amém.